No condado de Custer, Nebraska, em novembro de 1888, enquanto seus vizinhos reforçavam suas cabanas de toras usando técnicas convencionais, como vedar frestas com lama e empilhar toras para combustível, em preparação para mais um rigoroso inverno na pradaria, Jacob Steiner, de 63 anos, estava realizando uma atividade que parecia totalmente ilógica para todos os observadores. Ele estava isolando sua moradia com grama seca. Não era apenas uma pequena quantidade, mas substanciais 45 centímetros de grama da pradaria comprimida, firmemente presa com galhos de salgueiro, aplicada em camadas em cada parede externa de sua cabana com telhado de tufa. Seus vizinhos observavam de longe, balançando a cabeça em desaprovação. Alguns zombavam abertamente, enquanto outros murmuravam que o velho alemão finalmente havia enlouquecido. Steiner está construído um celeiro em volta de sua residência, gracejou um carpinteiro local na loja da aldeia. Ele provavelmente acredita que se vai morar como gado, pode muito bem isolar sua casa da mesma forma. No entanto, Jacob Steiner não estava insano. Ele estava se lembrando, especificamente, dos invernos nos Alpes bávaros, onde seu avô lhe havia transmitido conhecimento. Esta era uma lição que os colonos de Nebraska haviam negligenciado em sua pressa de garantir território e validar suas posses. Um método empregado pelos moradores de montanha mais empobrecidos. Aqueles de quem todos sentiam pena, que de alguma forma conseguiam preservar a vida de seus filhos durante as estações frias, que se mostravam fatais para os animais de vizinhos mais abastados. Que conhecimento este fazendeiro veterano possuía sobre termodinâmica, que os construtores pioneiros, apesar de 2 décadas de experiência em Nebraska, haviam completamente negligenciado? Antes de revelarmos o que aconteceu com a chegada do inverno mais rigoroso em 50 anos, por favor, inscreva-se e ative o sino de notificação, pois as informações que você está prestes a receber podem realmente preservar sua existência caso a rede elétrica entre em colapso neste inverno. Além disso, deixe um comentário indicando sua localização de visualização. Desejo verificar quantos de vocês vivem atualmente de forma independente da rede principal, ou estão se preparando para fazê-lo agora. E garanto, vocês concluirão este vídeo possuindo conhecimentos que a maioria dos engenheiros contemporâneos negligenciou completamente. Jacob Steiner, acompanhado por sua esposa Anna, chegou a Nebraska em 1871. Juntamente com seus 4 filhos, entre o significativo fluxo de migrantes alemães que trocaram os vales densamente povoados da Baviera pela vasta e gramada extensão das grandes planícies. Ele havia registrado sua reivindicação por 64 hectares de pastagem diversa ao longo do rio North Loup. Inicialmente, construiu um abrigo subterrâneo, escavado diretamente em uma encosta, espelhando a prática de seus antepassados nos Alpes, e depois, em 1874, o aprimorou para uma substancial moradia de tufa. Em 1888, tendo suportado 17 invernos em Nebraska, ele estava intimamente familiarizado tanto com o frio extremo quanto com ventos fortes. Ele compreendia as implicações quando o gado se virava para longe do noroeste e se recusava a se alimentar. Ele havia perdido tragicamente 2 filhos para a escarlatina. Durante o inverno de 1880, quando o mercúrio permaneceu abaixo de 0 por 11 dias consecutivos e o médico não conseguiu alcançá-los de Broken Bow, este foi o aspecto que seus vizinhos não conseguiram compreender. Eles percebiam um indivíduo idoso engajado em um comportamento peculiar. Ele, no entanto, via um pai que se recusava absolutamente a, e não suportava, perder outro filho para o frio. O método em si parecia rudimentar, quase comicamente simples. Começando no final de setembro de 1888, Steiner começou a coletar feno da pradaria, especificamente capim-barba de bode e capim indiano, e sua propriedade pessoal. Ele colheu o capim gigante antes que suas cabeças de sementes estivessem completamente maduras, quando os caules ainda retinham sua resistência máxima da fibra, permitindo que secasse por exatamente 2 semanas. Isso era diferente do feno típico de 4 semanas, ligeiramente verde, que ele havia encontrado na Baviera. Ele se comprimia mais densamente e oferecia resistência superior a danos por roedores em comparação com a grama completamente seca. Em seguida, ele iniciou um projeto de construção que arrancou sorrisos de escárnio de seus vizinhos. Contra cada parede externa de sua cabana de 6,09 metros por 7,31 metros, Steiner ergueu uma estrutura adicional. Essa estrutura consistia em postes verticais de salgueiro, posicionados a 40 centímetros de distância, cravados 60 centímetros de profundidade na terra e estendendo-se até a linha do telhado, situada entre a parede de toras existente e esta nova estrutura.
Ele então empilhou o feno em camadas, comprimindo-o, prendendo-o com varas de salgueiro, comprimindo-o mais uma vez e amarrando-o novamente, formando assim uma barreira ininterrupta de espessura que circundava todo o edifício. 45 centímetros! Exclamou seu vizinho mais próximo, Thomas Bradley, com desdém não disfarçado. Isso são 45 centímetros de acelerador de fogo se um raio atingir, 45 centímetros de ninhos de ratos e tocas de cobras, 45 centímetros de pura tolice. Bradley era considerado o construtor mais experiente do condado de Custer. Tendo construído 14 cabanas na área, ele atuava como inspetor de obras não oficial da comunidade e ganhava uma renda adicional aconselhando sobre a construção de chaminés. Ao observar as atividades de Steiner, ele foi até lá especificamente para persuadir o idoso alemão. Jacob, seja sensato. Bradley insistiu. De seu cavalo, posicionado ao lado da parede de feno parcialmente acabada, ele alertou. Essa grama puxará a umidade diretamente para suas toras. Na primavera, você terá podridão da fundação ao telhado, e durante o inverno, ratos farão túneis através dela, como se fosse queijo. Você está criando mais dificuldades do que resolvendo. Steiner parou sua tarefa, limpou a testa e olhou para o homem a cavalo. Com o tipo de paciência adquirida em década de ser subvalorizado nas terras altas da Baviera, ele começou. Sr. Bradley, as famílias mais empobrecidas residiam em moradias, parcialmente submersas no solo, com parede de 0,9 metros de espessura, construídas de pedra, barro e grama. As famílias abastadas, por outro lado, erguiam casas altas com paredes finas e janelas amplas. De fato, visualmente impressionantes, ele admitiu. E então retomou a compactação de outro segmento de feno. A cada inverno, as famílias menos afortunadas permanecidas com apenas uma pequena fogueira. As famílias ricas, no entanto, consumiam vastas quantidades de lenha, mas ainda assim acordavam com gelo em suas bacias de lavagem. Diga-me você, quem eram os tolos? Bradley ficou sem resposta. Ele partiu, balançando a cabeça, convencido de que na primavera estaria ajudando na reconstrução da cabana de Steiner, assim que todo empreendimento tivesse sucumbido à deterioração. Em meados de novembro, o projeto estava concluído. A cabana de Steiner parecia uma moradia vestida com um enorme casaco de grama. As paredes de feno se estendiam completamente até os beirais do telhado. Isso formava uma barreira térmica ininterrupta, interrompida apenas pela porta e duas pequenas janelas, que Steiner também havia alterado, instalando persianas externas. Preenchida com 15 centímetros de grama compactada, a adição final parecia ainda mais excêntrica do que seus esforços anteriores. Steiner escavou uma vala de 90 centímetros de profundidade. Essa vala circundava todo o perímetro da cabana, e ele a preencheu com pedras lisas de rio, quase 907 kg delas, que ele havia transportado do rio North Loup. As pedras foram escolhidas meticulosamente com base em suas dimensões e compacidade. Quando questionado sobre seu raciocínio, ele simplesmente declarou: "Era o costume do meu avô. A pedra lembra o que a madeira esquece." Sua esposa, Anna, compreendeu suas palavras. Seus filhos adolescentes ajudaram sem hesitação, mas o restante do condado de Custer já tinha visto o suficiente. Na loja local, o consenso era absoluto. Os moradores acreditavam que o idoso Jacob Steiner havia desperdiçado um outono inteiro construindo o edifício mais absurdo no território de Nebraska. Eles previram que, até dezembro, ele reconheceria seu erro. Até janeiro, eles antecipavam que ele estaria implorando para passar o inverno com vizinhos em uma moradia adequada. Mal sabiam eles que em menos de 8 semanas, cada um deles estaria implorando para buscar refúgio em sua criação. O que Jacob Steiner havia construído, apesar da incapacidade de seus vizinhos de articulá-lo, representava uma ilustração quase impecável do que engenheiros contemporâneos viriam a chamar de um envelope térmico superisolado, incorporando massa térmica. O feno em si, consistindo de 45 cm de capim da pradaria compactado, possuía um valor R variando de 0,24 a 0,28 metros quadrados par K por W para cada centímetro. Isso implicava que suas paredes alcançavam uma classificação de isolamento geral de aproximadamente R11,1 a R12,7 metros quadrados par K por W. Para contextualizar, uma cabana de toras típica daquele período, construída com toras de pinho ou chopo de 20 cm seladas com argila, exibia um valor R de talvez 1,4 a 1,8 metros quadrados por K por W para sua estrutura de parede completa. As paredes de Steiner demonstravam uma resistência à perda de calor 7 vezes maior do que a melhor construção padrão encontrada no condado de Custer.
No entanto, a engenhosidade ia além do mero isolamento térmico. Residia na operação holística do sistema. A compactação provou ser crucial. Ao comprimir o feno tão densamente que não se conseguia fazer uma marca com o polegar, Steiner havia erradicado as bolsas de ar. O feno não compactado, na verdade, serve como um isolante inadequado, porque o ar pode circular livremente dentro dele, dissipando o calor por convecção. O feno compactado praticamente impede a circulação do ar, retendo assim o calor em inúmeros espaços minúsculos entre as fibras da grama. Ele havia fixado o feno em camadas horizontais, em intervalos de 20 centímetros, usando galhos frescos de salgueiro, que eram madeira verde, projetada para contrair ao secar, aumentando assim a compressão ao longo do tempo, em vez de diminuí-la. Cada camada foi posicionada em ângulo reto com a anterior, estabelecendo uma configuração entreliça que inibia o assentamento e preservava a densidade consistente da base até a linha do telhado. A abordagem para o controle de umidade era igualmente avançada. Embora Steiner tenha adquirido esse conhecimento através da sabedoria ancestral em vez de textos acadêmicos de física, o feno da pradaria, particularmente quando colhido ainda um tanto verde, possui ceras e sílica inerente, tornando-o notavelmente repelente à água, quando adequadamente compactado e mantido com ventilação em suas extremidades superior e inferior. Steiner conseguiu isso mantendo um espaço de 10 centímetros entre o beiral do telhado e a parte mais alta da parede de feno, e elevando a base 15 centímetros acima do nível do solo. A grama efetivamente repelia a umidade, em vez de absorvê-la. As previsões de Thomas Bradley sobre a deterioração estavam incorretas. O feno estava destinado a durar muitas décadas. No entanto, o componente mais sofisticado do plano arquitetônico de Steiner representava um aspecto que a ciência da construção não compreenderia formalmente até a década de 1920, a amálgama de massa térmica com isolamento superior. Aqueles quilogramas de pedras de rio enterrados na vala perimetral não estavam ali por acaso. Steiner os havia colocado deliberadamente imediatamente abaixo das paredes externas, que formavam uma massa térmica substancial que envolvia a área de habitação durante todo o dia, enquanto o aquecedor compacto de ferro fundido da cabana estava em funcionamento. O calor radiante que emanava do chão e das paredes aqueceria gradualmente essas pedras. Então, à noite, uma vez que o fogo diminuísse a brasas, as pedras emitiriam calor acumulado, de volta ao interior por várias horas, ocasionalmente fornecendo de 6 a 8 horas de calor passivo, sem qualquer combustão ativa. A capacidade térmica específica tanto do arenito quanto do calcário, as variedades escolhidas por Steiner, é de aproximadamente 211 joules por quilograma por grau Celsius. Isso implicava que sua massa térmica de 907 kg era capaz de armazenar aproximadamente 422 kJ para cada grau de aumento de temperatura. Se ele aquecesse essas pedras em apenas 11 graus Celsius durante o dia, elas emitiriam 8,44 MJ durante toda a noite, o que é comparável à combustão de cerca de 0,75 kg de madeira seca por hora, mas sem qualquer queima real. Arquitetos solares passivos contemporâneos identificariam instantaneamente isso como a configuração de armazenamento térmico em lote. Jacob Steiner, no entanto, simplesmente se referia a isso como o método do avô. A pequena área térrea da cabana, medindo 6,09 por 7,31 metros, ou 48 metros quadrados, também foi intencionalmente projetada. Áreas mais compactas possuem uma relação reduzida de área de superfície para volume, indicando menos paredes externas, através das quais a energia térmica pode dissipar-se, em proporção ao volume interno que está sendo aquecido. A cabana de Steiner apresentava 9,38 metros quadrados de superfície de parede externa, incluindo o telhado, abrangendo 3,06 metros cúbicos de volume, resultando em uma proporção de 0,28. Uma habitação rural padrão de 2 andares do mesmo período, com área de piso comparável, mas estendida para cima, poderia exibir uma proporção de 0,45 ou superior. Cada 0,093 metro quadrado de superfície de parede atua como um conduto para a fuga térmica. Steiner havia reduzido significativamente sua envoltória térmica. Até mesmo as coberturas das janelas demonstravam uma previsão avançada. Uma camada de feno compactado, integrada às persianas externas, garantia que durante as horas noturnas, quando as aberturas perdiam calor mais rapidamente por radiação e condução, Steiner conseguia diminuir essas perdas de calor em 85% ou até mais, simplesmente fechando as persianas.
Ao longo do dia, ele tinha a opção de abri-las, adquirindo assim algum calor solar passivo através de painéis voltados para o sul, antes de selar tudo com segurança ao anoitecer. A combinação dessas características resultou em um edifício que, de acordo com os cálculos pessoais de Steiner, documentados em correspondência a seu irmão na Baviera, consumia menos da metade da madeira usada por seu vizinho, Bradley, e permanecíamos mais confortáveis, mesmo durante as noites mais frias. No entanto, Bradley e os outros construtores pioneiros no condado de Custer não conseguiram perceber nada disso. Eles apenas observaram feno. Eles perceberam uma estrutura que se assemelhava a um celeiro. Testemunharam um método considerado inadequado para as práticas de construção de fronteira contemporâneas, que se orgulhavam de toras cortadas com precisão, juntamente com calafetagem justa e chaminés que funcionavam eficazmente. O que eles ignoraram, o que eles deliberadamente desconsideraram, foi que Jacob Steiner acabara de concluir a habitação mais termicamente eficiente, dentro de 321 quilômetros de pastagem aberta, em menos de 2 meses. Tal eficiência não se referiria apenas ao conforto ou à economia no consumo de combustível, representaria a distinção entre sobrevivência e morte. Dezembro de 1888 começou com um tempo invulgarmente ameno, como inicialmente observado pelos residentes mais velhos, com temperaturas pairando em torno de 4 graus Celsius e brisas de sudoeste. Em vez dos esperados fortes vendavais de noroeste, o gado pastava calmamente em vez de se abrigar em ocos e ravinas, um tempo verdadeiramente peculiar. Em 8 de dezembro, Jacob Steiner observou o céu da entrada de sua casa, notando a Ana. Está muito quente, muito calmo. Meu avô sempre dizia, quando dezembro negligencia seus deveres de inverno, janeiro compensa por ambos, Ana afirmou, balançando a cabeça enquanto amassava a massa de pão na mesa dentro de sua cabana isolada com feno. A cabana permanecia confortável com apenas 2 horas de fogo a cada manhã e noite. Talvez devêssemos trazer mais lenha? Isso já está resolvido, disse Jacob. Uma quantidade substancial está empilhada e coberta, mais do que precisaremos, mesmo que o inverno seja rigoroso. No entanto, à medida que dezembro avançava, as condições amenas persistiam. Na terceira semana, os moradores locais estavam brincando sobre um recesso de inverno, com as temperaturas ainda acima de graus Celsius e sem neve substancial, criando condições excepcionalmente suaves. De fato, algumas famílias estavam consumindo menos lenha do que normal. Thomas Bradley, por exemplo, cuja moradia geralmente exigia aproximadamente 3,6 metros cúbicos de madeira a cada 10 dias em dezembro, agora estava queimando menos da metade dessa quantidade. Ele passou de bicicleta pela propriedade de Steiner em 20 de dezembro e não pôde deixar de fazer uma provocação. Como está essa moradia de feno, Jacob? Ele brincou. Deve ser maravilhosamente quente com todo esse isolamento, mas parece que você desperdiçou seus esforços este ano. Este é o dezembro mais ameno que testemunhei em 18 anos. Você poderia ter construído uma casa convencional e poupado 3 meses de trabalho. Steiner, que estava rachando gravetos perto de sua pilha de lenha, fez uma pausa e então olhou para o céu. Era uma extensão pálida, cinzenta e imaculada, descendo como um teto baixo. Ele então se virou para Bradley perguntando: "Você já observou gansos migrando para o norte em dezembro?" Thomas Bradley franziu a testa. "O quê?" 2 dias antes, um bando de gansos do Canadá, talvez 40 aves, estava de fato voando para o norte, contrariando a estação e toda a lógica. Steiner então retomou sua tarefa de rachar lenha. Os animais possuem um conhecimento que perdemos, explicou Steiner. Quando eles se comportam de forma incomum, eu presto atenção. Bradley riu. Então agora você está interpretando padrões de migração de gansos? Em breve você estará prevendo o tempo com base em como suas galinhas empoleiram. Minhas galinhas pararam de empoleirar no galinheiro há 3 dias, Steiner afirmou suavemente. Elas estão empoleiradas firmemente na fenda da parede de feno. Nunca exibiram esse comportamento antes. O riso de Bradley morreu em sua garganta, embora apenas momentaneamente. Ele então balançou a cabeça e continuou a pedalar, murmurando: "Superstições antigas, tolice do velho mundo. Isto é Nebraska, não os Alpes bávaros. Os sistemas climáticos aqui seguem seus próprios princípios distintos." No entanto, Steiner não era o único a observar presságios peculiares. Na loja de conveniência em Broken Bow, o proprietário informou aos clientes que as famílias Pawnee, que continuavam a residir ao longo do rio, haviam realocado seus acampamentos de inverno aproximadamente 3,2 quilômetros para o interior, e os construído mais próximos da terra do que o habitual. Ele havia encontrado o velho chefe Alce Corredor e perguntou sobre a realocação. O chefe simplesmente gesticulou para o céu e proferiu: "Muito tranquilo, uma tempestade dorme."
Isso ocorreu em 28 de dezembro. A temperatura subiu para 6 graus Celsius, criando uma atmosfera verdadeiramente amena. Algumas famílias até destancaram suas janelas para ventilar suas cabanas, que haviam sido seladas por várias semanas. Jacob Steiner prendeu suas coberturas de janela com mais firmeza e aplicou uma camada adicional de feno na parede norte. Embora a pressão barométrica, ninguém no condado de Custer possuía instrumentos para medi-la, estivesse caindo consistentemente desde o Natal. As brisas suaves de sudoeste, predominantes por semanas, primeiro enfraqueceram, depois cessaram completamente. Em 2 de janeiro de 1889, a atmosfera ficou completamente imóvel. Naquela noite, Steiner observou o sol descendo de fora de sua moradia, obscurecido por uma massa de nuvens branco-acinzentadas que se acumulavam no horizonte noroeste. A temperatura permaneceu em 3 graus Celsius, uma noite tranquila e pacífica que promovia uma sensação de segurança. "Ana!" ele gritou pela entrada. "Verifique as provisões: feijão, farinha, carne de porco salgada, tudo. Preciso ter certeza de que podemos ficar dentro de casa por 15 dias sem precisar abrir aquela porta." 15 dias? Ela questionou, aparecendo na porta com uma expressão confusa. "Jacob, mal é inverno. Temos suprimento de sobra. Por favor, verifique mesmo assim." Uma certa qualidade em seu tom a levou à conformidade imediata. Naquela noite, eles haviam confirmado suas provisões e trazido água adicional, usando baldes e recipientes. Eles também realocaram as galinhas para um galinheiro reforçado, construído adjacente à barreira de feno, onde o calor radiante da cabana as impediria de sucumbir ao frio. Enquanto isso, as reservas de lenha de Thomas Bradley estavam diminuindo. As condições amenas haviam induzido sua ociosidade, e seu estoque sazonal habitual totalizava apenas metade do que era necessário. No entanto, ele planejava cortar mais na semana seguinte, quando tivesse tempo livre. O tempo não mudaria. Em 3 de janeiro, a temperatura caiu para 0 graus Celsius, o que era típico para o inverno no Nebraska, e não causou preocupação. Em 4 de janeiro, ela havia diminuído para menos 2 graus Celsius. O vento noroeste reapareceu, inicialmente suave, depois fortalecendo progressivamente ao longo da tarde. Na noite de 5 de janeiro, a temperatura havia caído para menos 5 graus Celsius e o vento soprava em rajadas de até 40 km por hora. Isso ainda era tolerável, permanecendo dentro dos parâmetros de um inverno típico da fronteira. No entanto, Jacob Steiner permaneceu junto à sua janela, observando os céus, e informou Anna: "Chega amanhã, amanhã." "Como você sabe?" ela perguntou sobre as nuvens. "Observe a imobilidade delas", ele explicou. "Elas estão se acumulando, em camadas. Isso não significa um tempo passageiro, mas uma tempestade que se instala para durar." Sua previsão provou ser precisa. Na manhã de 6 de janeiro de 1889, o condado de Custer, Nebraska, registrou uma temperatura de menos 7 graus Celsius. Ao meio-dia, ela havia caído para menos 15 graus Celsius. Ao cair da noite, o mercúrio despencou para menos 24 graus Celsius. E a tempestade, posteriormente conhecida como a Grande Mortandade, estava apenas começando. O inverno mais rigoroso em meio século havia começado. Enquanto a família de Jacob Steiner se refugiava atrás de feno de pradaria compactado e quilos de pedras do rio quente, seus vizinhos estavam prestes a perceber que suas cabanas padrão, construídas da maneira correta e contemporânea, como os especialistas da fronteira haviam considerado apropriado, eram totalmente insuficientes para as condições iminentes. Antes de prosseguirmos para os eventos subsequentes, por favor, reserve um momento para clicar no botão curtir se você considera este conteúdo valioso e se ainda não se inscreveu. Haja agora, pois a seção seguinte detalhará o frio extremo vivenciado, a quantidade de combustível que as famílias consumiram para sobreviver e a disparidade exata de temperatura entre a moradia de feno não convencional de Steiner e os edifícios profissionalmente construídos nas proximidades. Os números o surpreenderão. Inscreva-se imediatamente para não perder. Em 6 de janeiro de 1889, às 23 horas e 47, Thomas Bradley foi despertado por um ruído sem precedentes. Um estrondo profundo e áspero que parecia emanar do próprio chão. Por um breve momento, ainda sonolento, ele confundiu com um trovão. Então, a cabana vibrou, não devido à atividade sísmica, mas sim ao vento. A temperatura havia caído 16,7 graus Celsius em 6 horas. Ele saiu da cama desajeitadamente, seus pés tocando tábuas de assoalho tão gélidas que pareciam gelo. O fogão de ferro fundido da cabana, que ele havia abastecido com lenha antes de dormir, permanecia aceso. Ele podia discernir a luminescência alaranjada através das aberturas de ventilação.
Contudo, a temperatura interna parecia mal acima de 0 graus Celsius. Sua expiração condensou-se visivelmente. Ele abriu bruscamente o painel de acesso do fogão, inserindo mais madeira de chopo, que acendeu rápida e intensamente, e abriu totalmente a entrada de ar. O fogo aumentou, e ele percebeu calor emanando do exterior do fogão. No entanto, a mais de 0,9 metros do aparelho, o calor se dissipava, como se consumido pelo frio penetrante que se infiltrava por todos os lados. Lá fora, o vento uivava. Bradley aproximou-se da janela e limpou o gelo do vidro. A visão fez seu estômago apertar. A neve não caía, mas sim era arremessada horizontalmente em camadas, impulsionada por uma força de vento tão imensa que desnudava o terreno em certas áreas, enquanto acumulava montes de neve de 2,4 metros de altura em outros lugares. O celeiro, localizado a 30 metros da cabana, estava obscurecido da vista. A pilha de lenha, a 10 metros de distância, parecia tão remota como se estivesse em uma região diferente. E o frio, mesmo através do vidro da janela, mesmo dentro da moradia, era palpável. Uma entidade tangível pressionando contra as paredes, semelhante a um predador à procura de vulnerabilidade. Na manhã de 7 de janeiro, a temperatura registrada na estação meteorológica de Broken Bow, o único local de monitoramento oficial em um raio de 12 km, indicava menos 35 graus Celsius, considerando o fator de resfriamento pelo vento. A temperatura percebida era de aproximadamente menos 54 graus Celsius. Isso não era apenas clima, era um evento de nível de extinção. Em todo o condado de Custer, as famílias acordaram para uma realidade horrível. Moradias que pareciam robustas e habilmente construídas em outubro, agora se revelavam pouco mais que abrigos de madeira contra o frio letal. A calafetagem rachou e se soltou. O vento penetrava aquelas aberturas ao redor dos batentes das portas e caixilhos das janelas. O calor escapava pelas paredes de toras e telhados de telhas de madeira tão rapidamente quanto as fogueiras podiam produzi-lo. A cabana de Bradley, considerada uma das construções mais robustas da região, mantinha uma temperatura interna de 1 grau Celsius, apesar de uma fogueira crepitante, que consumiu uma corda inteira de lenha nas primeiras 24 horas, excedendo o que Bradley geralmente queimava em uma semana. Seus filhos se aglomeravam em cobertores ao lado do fogão. Sua esposa envolveu pedras aquecidas das chamas em tecido e as posicionou nas áreas de dormir das crianças. Eles se revezavam para ficar mais perto do fogão, já que estar a mais de 1,5 metros de distância, isso levou a tremores incontroláveis e a tempestade persistiu. Em 7 de janeiro, a temperatura era de menos 34 graus Celsius, caindo para menos 37 graus Celsius em 8 de janeiro. Em 9 de janeiro, a temperatura havia caído para menos 39 graus Celsius, acompanhada por ventos contínuos de 64 km por hora. O gado começou a morrer. Até mesmo o gado acostumado a vários invernos no Nebraska sucumbiu ao frio. Eles congelaram de pé em seus campos, literalmente incapazes de produzir calor corporal suficiente para resistir às condições gélidas. As galinhas, apesar de protegidas, congelaram dentro de seus galinheiros. Os poços de água congelaram completamente. O rio North Loup, que raramente congelava por completo, transformou-se numa passagem sólida de gelo, medindo 90 centímetros de espessura. A pilha de lenha de Bradley, que deveria durar até março, estava reduzida à metade em 10 de janeiro. Ele tentou economizar, abafando o fogo durante a noite e deixando a cabana esfriar para poupar combustível. No entanto, sua filha mais nova, de 4 anos, acordou chorando de frio, com os lábios azuis e os dedos rígidos. Depois disso, ele manteve uma fogueira acesa continuamente. Em 11 de janeiro, seu estoque de cottonwood estava esgotado, levando-o a começar a queimar seus móveis. Uma cadeira, uma pequena mesa e a estrutura da cama. Do quarto onde seu filho mais velho havia dormido, antes de ir para o sul, para se juntar a uma operação de gado. Ele queimou tudo que era combustível, mas a temperatura interna da cabana nunca excedeu 5 graus Celsius. Enquanto isso, 1,2 km a leste, protegida por 45 centímetros de feno de pradaria compactado, a família de Jacob Steiner experimentava uma realidade completamente diferente. Na manhã de 7 de janeiro, quando o frio começou a apertar, Steiner acordou na sua hora habitual. Ele alimentou o fogão compacto com carvalho rachado, não cottonwood de queima rápida preferido pelos seus vizinhos, mas uma madeira dura e densa que queima lenta e consistentemente, e depois colocou uma chaleira para ferver. A temperatura interna da sua cabana registrava 17 graus Celsius. Ele havia operado o fogão por 3 horas na noite anterior, e não o havia atendido desde a meia-noite. No entanto, a massa térmica embutida ao redor do perímetro
aqueles 907 kg de pedras de rio, agora completamente saturadas de calor, e semanas de aquecimento progressivo, estava a emitir BTUs armazenados de volta para a área de estar, a um ritmo que quase contrariava o calor que escapava pelas paredes. Quase! A cabana de Steiner, naturalmente, estava a perder calor, pois nenhum edifício é totalmente hermético. No entanto, as paredes de feno de 45 cm ofereciam uma resistência tão forte à transferência térmica que a temperatura interna diminuiu em apenas 0,8 graus Celsius por hora durante a noite. Essa taxa era suficientemente lenta para que o calor residual do fogo da noite anterior, combinado com o calor radiante da massa térmica, mantivesse um ambiente confortável. Quando ele acendeu o fogo da manhã, a temperatura subiu para 19 graus Celsius. Dentro de 1 hora, sua família tomou o pequeno almoço à mesa, vestida com roupas comuns, não enrolada em cobertores ou amontoada ao redor do fogão, mas com vestuário normal. E eles assaram pão. A massa levedou corretamente no calor ambiente. As crianças completaram seus estudos. As galinhas no galinheiro exterior, aquecidas pelo calor radiante que permeava a parede da cabana, continuaram a pôr ovos. Em 9 de janeiro, com a temperatura externa a atingir menos 38 graus Celsius, a cabana de Steiner conseguiu manter uma temperatura interna, variando de 17 a 20 graus Celsius, com apenas 4 horas de queimativa por dia, 2 horas durante a manhã e 2 horas à noite. Com 4 horas de fogo, consumindo 0,4 kg de carvalho por hora, o uso total diário de madeira era de cerca de 22 kg. Em contraste, Thomas Bradley, em sua cabana convencional profissionalmente construída, queimava 127 kg de madeira diariamente. Ainda assim, ele lutava para manter sua família aquecida. Steiner, no entanto, estava utilizando meros 18% do combustível, enquanto mantinha um ambiente 5 vezes mais confortável. As estatísticas eram inquestionáveis. A física subjacente era indiscutível, mas esse fato permaneceu desconhecido para todos, pois a forte tempestade havia isolado cada propriedade, forçando-os à sua própria luta solitária pela existência. Em 12 de janeiro, a temperatura caiu para um mínimo de menos 41 graus Celsius, marcando o recorde oficial para o condado de Custer. No entanto, alguns relatos não verificados de propriedades distantes sugeriam temperaturas de menos 43 graus Celsius naquela mesma noite. Thomas Bradley, então, fez uma escolha que provavelmente preservou a vida de sua família. Ele não conseguia chegar à cidade. Os montes de neve tornavam as estradas intransitáveis. O vento permanecia letalmente frio, mas a moradia de Jacob Steiner ficava a apenas 1,2 km de distância, desde que ele conseguisse alcançá-la. Caso o idoso alemão concordasse em abrigá-los, ele então vestiu sua família com todas as roupas que possuíam, envolvendo cuidadosamente cobertores nas crianças. Então, ao amanhecer de 13 de janeiro, quando a temperatura havia subido para menos 33 graus Celsius e a velocidade do vento havia diminuído para 24 km por hora, eles abandonaram sua cabana e lutaram para o leste através da neve que chegava às suas coxas. 40 minutos depois, eles alcançaram a entrada de Steiner, cobertos de geada e tremendo. Jacob os cumprimentou na porta, vestido com uma camisa de lã e suspensórios. Atrás dele, o interior da cabana irradiava um calor reconfortante, e o brilho suave da luz de uma lamparina, enquanto o aroma de café e pão fresco assado se espalhava. Bradley olhou atentamente, então começou a chorar. Cometi um erro, ele proferiu. Deus me ajude, Jacob. Eu estava enganado sobre absolutamente tudo. Steiner os conduziu silenciosamente para dentro, e já estava preparando tigelas de sopa quente. A família Bradley permaneceu lá por 6 dias, até que a nevasca finalmente diminuiu em 19 de janeiro. Durante esse período, eles descobriram o que a verdadeira sobrevivência deveria implicar. Não racionamento frenético e tremer juntos por calor, mas conforto genuíno e sustentado. Esse conforto foi alcançado com significativamente menos combustível do que eles teriam pensado ser possível. Quando Bradley finalmente voltou para sua própria cabana, descobriu que sua temperatura interna havia caído para 7 graus Celsius durante o tempo em que estiveram fora. As bradas restantes haviam se extinguido, e tudo estava completamente congelado. Se tivessem permanecido, sua sobrevivência teria sido incerta. No entanto, a cabana de Steiner, que eles haviam ridicularizado anteriormente como não sofisticada e mal concebida, conseguiu mantê-los não apenas vivos, mas verdadeiramente aquecidos durante a mais severa onda de frio em 50 anos. A profunda lição era evidente nos números, no consumo documentado de madeira e nas inegáveis diferenças de temperatura que não podiam ser contestadas nem racionalizadas. Ocasionalmente, os métodos tradicionais não são considerados antigos por estarem desatualizados. Em vez disso,
são antigos precisamente porque são eficazes. A nevasca finalmente cessou em 19 de janeiro de 1889. No entanto, o frio intenso persistiu por mais uma semana, até que os vizinhos finalmente puderam viajar entre as propriedades novamente, abrindo caminhos através dos montes de neve e visitando as famílias. À medida que a extensão da devastação se tornava clara, o impacto total dos eventos começou a vir à tona. 17 propriedades rurais situadas no raio de 15 km de Broken Bow foram desertadas durante a tempestade, não pelo desejo das famílias de partir, mas porque suas moradias se tornaram inabitáveis. As fogueiras mostraram-se insuficientes contra o frio intenso. Os suprimentos de lenha diminuíram, levando as famílias a procurar refúgio na cidade ou com vizinhos cujas casas eram mais robustas. Tragicamente, em 3 casos, eles nunca conseguiram escapar, como a família Hendricks. Localizada a aproximadamente 12,9 km ao norte da propriedade de Steiner, pereceu de frio em sua cabana em 13 de janeiro, descoberta mais tarde naquela semana, encolhida sob cobertores, seu fogão apagado, sua lenha esgotada. O patriarca tentou queimar móveis, depois tábuas do chão, mas no final não conseguiu produzir calor suficiente para fazer diferença. As perdas de gado do condado foram devastadoras. As projeções indicavam que entre 60% e 80% de todo o gado na área, juntamente com cavalos, porcos, galinhas e qualquer coisa exposta ao tempo rigoroso por mais de algumas horas, simplesmente pereceu. No entanto, o custo humano poderia ter sido consideravelmente mais grave, e a explicação para o porquê não foi, porque mais famílias resistiram. Resumia-se a uma verdade simples, que Thomas Bradley foi a primeira pessoa a admitir abertamente. A cabana não convencional de Jacob Steiner, isolada com feno, havia superado todas as construções padrão no condado de Custer em um grau tão significativo que não podia ser atribuído a mero acaso ou coincidência. Em 27 de janeiro, assim que a maioria das famílias se recuperou o suficiente para se aventurar ao ar livre, Bradley organizou o que ele chamou de Assembleia de Construtores de Inverno, na Broken Bow General Store. 14 indivíduos compareceram, compreendendo cada carpinteiro, pedreiro e construtor experiente dentro de uma distância razoável de cavalgada. Bradley dirigiu-se a eles, realizando um ato que exigia maior bravura do que enfrentar a nevasca em si. Ele confessou seu erro. "Vou declarar isso claramente", ele começou, sua voz ressoando por todo o estabelecimento lotado. "Eu construí 14 cabanas neste condado. Eu acreditava que entendia meu ofício. Eu considerava Jacob Steiner um simplório por isolar sua moradia com feno, parecendo um mero monte de feno." Ele fez uma pausa, olhando para as mãos. "Minha família quase pereceu na minha cabana. Consumimos combustível como se fosse isca, incapazes de manter o calor. Em contraste, a família de Steiner e a minha, quando procuramos refúgio lá, permaneceram confortáveis, usando menos de 1/5 do combustível que eu estava gastando." Ele ergueu o olhar, encontrando os olhos dos outros construtores. "Eu fiz medições, não estou especulando." Steiner consumia 22 kg de madeira diariamente e mantinha sua cabana a 18 graus Celsius. Eu, no entanto, queimava 127 kg por dia. Ainda assim, não conseguia aquecer minha residência além de 5,56 graus Celsius. Isso não é uma disparidade insignificante. Essa é a distinção entre suportar e perecer. Um dos outros construtores observou. Um homem chamado Hutchins, que havia sofrido a perda da maior parte de seu gado, interveio. "Então, o que você está sugerindo, Tom? Que todos nós devemos agora cobrir nossas casas com palha?" "Estou defendendo que paremos de desconsiderar métodos, simplesmente porque parecem pouco sofisticados. Estou afirmando que o velho alemão possuía conhecimentos sobre como reter o calor que negligenciamos em nossa pressa para construir moradias contemporâneas de fronteira. E estou afirmando que se falharmos em aprender com esta experiência, somos tolos." Um silêncio caiu sobre a sala. Então, Jacob Steiner, o indivíduo que estava posicionado na parte de trás, perto do fogão, falou pela primeira vez, declarando claramente: "Isto não é feitiçaria. Trata-se de isolamento e massa térmica. Meu avô me transmitiu este conhecimento, assim como o pai dele o havia ensinado." Durante 4 séculos, os habitantes das terras altas da Baviera construíram edifícios desta maneira, devido à sua eficácia comprovada. Ele então se aproximou do balcão e, rapidamente, fez uma ilustração básica. Usando o bastão de carvão em papel de açougueiro, ele ilustrou como paredes substanciais retêm calor, como a pedra subjacente armazena e emite calor gradualmente, e como áreas compactas são simples de aquecer. As persianas noturnas também faziam parte do projeto. Não é complexo, ele esclareceu, apenas diferente das suas práticas habituais. Durante a hora seguinte, Steiner elucidou esses conceitos fundamentais.
Ele articulou essas ideias não fazendo referência a valores R ou BTUs, que ainda não haviam sido formalmente estabelecidos, mas através de terminologia direta e compreensível para todos, enfatizando que a espessura substancial supera a finura. A pedra retém calor de forma mais eficaz do que a madeira, materiais compactados são preferíveis a materiais soltos e áreas menores são mais simples de aquecer do que as maiores. Ao final da reunião, esses pontos estavam claros. 11 indivíduos se comprometeram a adaptar suas moradias antes do próximo inverno. Alguns pretendiam incorporar paredes de feno em seus edifícios atuais, enquanto outros planejavam uma reconstrução completa. Adotando os métodos de Steiner, 2 homens perguntaram sobre a possibilidade de se tornarem seus aprendizes durante o período de construção, para dominar a abordagem completamente. Thomas Bradley foi a primeira pessoa a assumir um compromisso. No final do verão de 1889, 17 cabanas alteradas ou recém-construídas estavam situadas no raio de 15 km de Broken Bow. Eles integraram uma variação do projeto de Steiner. Nem todos empregaram os 45 cm completos de feno compactado, com alguns optando por 30 cm, e outros utilizando uma mistura de feno e tufa. No entanto, todos adotaram um conceito fundamental: isolamento e massa térmica incorporados em um edifício pequeno e hermeticamente fechado. O inverno de 1889 a 1890 provou ser menos rigoroso do que o ano anterior. No entanto, ainda colocou os novos projetos à prova, e os resultados foram uniformes em cada edifício alterado. O consumo de energia diminuiu de 40% a 60%. As temperaturas internas aumentaram de 5 a 7 graus Celsius, e as famílias descreveram um grau de conforto anteriormente desconhecido para elas durante o inverno na fronteira. A cabana adaptada de Bradley, com 30 cm de isolamento de feno integrado nas paredes de toras originais e 500 kg de pedra colocados sob o piso, consumiu 49 kg de madeira diariamente durante a semana mais fria. Isso representou menos da metade do seu uso anterior, enquanto mantinha uma temperatura interna de 14 graus Celsius. Ainda não é tão eficaz quanto o de Steiner, ele admitiu a quem perguntasse. No entanto, foi suficiente para seus filhos dormirem confortavelmente aquecidos e para sua esposa evitar o dilema de escolher entre preparar refeições e aquecer a casa. Em 1892, este método havia se estendido para além do condado de Custer. Correspondências a membros da família, viajantes transitórios e endossos verbais disseminaram essa expertise para colonos em todo o Nebraska, no Kansas e, finalmente, chegando às Dakotas. O método outrora ridicularizado como rudimentar e absurdo, em novembro de 1888, estava, em 1892, sendo avidamente procurado e replicado. Isso não se devia ao seu apelo moderno ou à sua recente introdução, mas sim porque havia passado por testes nas circunstâncias mais extremas e demonstrado superioridade inquestionável. Jacob Steiner nunca reivindicou crédito nem buscou elogios. Quando questionado, ele simplesmente afirmou: "Eu não criei nada de novo, apenas me lembrei do que era eficaz." No entanto, as estatísticas revelaram uma narrativa que sua modéstia não revelaria. Durante a onda de frio intenso de janeiro de 1889, cabanas típicas da fronteira, consumindo de 117 a 136 kg de madeira diariamente, veriam suas temperaturas internas caírem de 5 a 7 graus Celsius. A cabana isolada com feno de Steiner, usando apenas 22 kg de madeira diariamente, mantinha temperaturas internas entre 17 e 20 graus Celsius, alcançando uma redução de 82% no consumo de combustível. Oferecendo conforto térmico de 11 a 13 graus Celsius mais quente, o resultado de sobrevivência foi 0 fatalidades, tanto na casa de Steiner quanto entre aqueles que lá buscaram refúgio. Os cálculos eram diretos, os princípios físicos irrefutáveis e os resultados autoevidentes. Além disso, o método estava prontamente disponível, não se exigiam materiais caros ou equipamentos específicos. Em vez disso, feno, que proliferava naturalmente pelas planícies, era necessário, assim como salgueiros para a fixação. Esses salgueiros cresciam ao longo de cada curso d'água. Pedras ubíquas na paisagem também eram essenciais. Conhecimento e esforço eram pré-requisitos, e esse conhecimento existia continuamente. Ele estava preservado nas recordações de imigrantes que haviam suportado invernos europeus por centenas de anos. O esforço necessário era algo que as famílias pioneiras possuíam em abundância. Sua deficiência residia na relutância em dar ouvidos ao indivíduo que construía coisas de forma não convencional, recordava coisas distintamente e depositava fé na sabedoria estabelecida em vez de presunções contemporâneas. O inverno mais rigoroso em meio século foi necessário para transmitir esse entendimento.
parece que certas lições são adquiridas apenas através de experiências árduas. Na primavera de 1890, a moradia de Jacob Steiner havia se transformado em um fenômeno imprevisto, um destino para peregrinos. Famílias viajavam de distâncias de até 129 quilômetros. Originários de Kearney, de Grand Island e até mesmo de áreas recém-estabelecidas perto da fronteira de Dakota do Sul, eles vinham unicamente para observar o edifício revestido de feno. Essa estrutura havia resistido ao que as cabanas padrão não conseguiam. Eles chegavam equipados com cadernos, perguntas e um certo grau de dúvida, exigindo evidências tangíveis antes que pudesse se transformar em convicção. Steiner estendeu as boas-vindas a todos. Ele acompanhava os visitantes ao redor do exterior, detalhando o método de compressão e ilustrando a densidade do feno compactado. Ele apontava a base de pedra, que funcionava como massa térmica. Ele respondia a perguntas sobre regulação da umidade, o perigo de incêndio e a erradicação de pragas. Essas eram todas as apreensões que Thomas Bradley havia expressado 2 anos antes. Todos os contra-argumentos que a experiência prática havia mostrado serem infundados. Eles perguntavam: o feno se decompõe? Steiner extraía um segmento da base da parede, grama colhida em setembro de 1888, agora com 20 meses de idade, revelando fibras que permaneciam robustas e áridas. Ainda intacto, firmemente compactado, com ventilação na parte superior e inferior, garantindo que não houvesse água estagnada nem decomposição. Isso durará por 2 décadas, talvez até 3. E os roedores? Ele gesticulou para a amarração de salgueiro, posicionada a cada 20 centímetros em camadas cruzadas, que eram muito densas. Ratos não conseguem cavar através de feno compactado como fazem através de palha solta. Não encontramos problemas. Em relação ao risco de incêndio, essa pergunta trouxe um leve sorriso ao rosto de Steiner. Pegue esta grama. Tente acendê-la com um fósforo. Os visitantes, então, tentavam acender o feno compactado. Estava tão densamente compactado que o ar não conseguia circular dentro dele. Consequentemente, não acenderia com a chama de um fósforo. Apenas carbonizaria na parte externa, pois o oxigênio não conseguia permear a massa. A combustão não seria sustentada. Calor intenso e contínuo, como o de uma estrutura já completamente em chamas, é necessário para inflamar o próprio material da parede. Feno solto dentro de um celeiro representa riscos significativos, Steiner esclareceu, enquanto feno compactado integrado a uma parede é consideravelmente mais seguro do que geralmente se percebe. No entanto, a evidência mais convincente surgiu quando os convidados entraram na estrutura. Mesmo no final da primavera, sem qualquer aquecimento ativo, a cabana mantinha consistentemente uma temperatura notavelmente estável. Permanecia fresca durante o calor do dia e suficientemente quente à noite para que apenas cobertores fossem necessários. Tendo passado por um ciclo completo de inverno de absorção e liberação de calor, a massa térmica havia, sem qualquer aquecimento suplementar, atingido um estado de equilíbrio com as condições sazonais predominantes. Mitigava as variações de temperatura em ambos os extremos. Anna Steiner ofereceu café aos convidados na mesma mesa onde uma família havia desfrutado de refeições quentes durante o período de frio mais rigoroso em meio século. As crianças exibiam orgulhosamente suas tarefas escolares, terminadas à luz de lamparina dentro de uma cabana, cuja temperatura interna nunca caía abaixo de 15,6 graus Celsius, mesmo quando as temperaturas externas despencavam para menos 40 graus Celsius. A evidência convincente era ubíqua e não podia ser desconsiderada. Thomas Bradley, consequentemente, surgiu como um proponente imprevisto deste método de construção. Após modificar pessoalmente sua própria moradia e testemunhar diretamente as melhorias significativas, ele subsequentemente começou a instar ativamente outros construtores a adotarem a abordagem de Steiner. Embora alguns interpretassem isso como Bradley admitindo o fracasso, ele via como, em última análise, dominar as técnicas de construção adequadas. Dediquei 2 décadas à construção de cabanas funcionais, ele informou a uma reunião de novos colonos. Durante a primavera de 1891, suas estruturas garantiram a sobrevivência. Mas Jacob Steiner havia erguido uma cabana que funcionava de forma mais eficaz, e meu orgulho me impediu de reconhecer isso até que os eventos me obrigassem a aprender. Ele indicou sua própria moradia alterada, que era discernível através da janela da loja geral, onde a reunião deles acontecia. Aquela cabana em particular agora consome apenas metade da madeira que consumia antes, ele afirmou. Além disso, proporciona à minha família o dobro do conforto. Isso representa um avanço, não um retrocesso. E o verdadeiro progresso exige reconhecer quando outro indivíduo possui maior expertise do que nós mesmos. No ano de 1893, a metodologia havia avançado consideravelmente, além da mera duplicação. Construtores em toda a área estavam explorando ativamente diversas adaptações.
Eles estavam modificando os conceitos fundamentais de Steiner para se adequarem a materiais alternativos e condições variadas. Por exemplo, alguns empregavam taboas, prevalentes em zonas úmidas, como substituto para o feno da pradaria. Estes se mostraram igualmente eficazes uma vez secos e compactados. Outros construtores integraram camadas de tufa entre as seções de feno, construindo assim uma parede composta possuindo uma massa térmica ainda maior. Um punhado de construtores inventivos na área de Sand Hills utilizou gramíneas indígenas compactadas misturadas com argila, efetivamente sendo pioneiro em uma versão rudimentar do que construtores contemporâneos identificariam como construção de palha de argila ou argila de palha leve. Essas modificações demonstraram a robustez do princípio fundamental, independentemente dos materiais particulares empregados. Os elementos cruciais eram a física subjacente, isolamento substancial, ponte térmica insignificante e massa térmica incorporada. Um layout estrutural compacto. Em 1894, um colono chamado Carl Wesson, construindo uma nova moradia perto de Callaway, integrou cada insight que havia obtido ao examinar os planos arquitetônicos de Steiner. Além disso, ele incluiu suas próprias contribuições inovadoras. Ele empregou 41 centímetros de feno compactado, incorporou um taluz de terra de parede dupla na face norte para fornecer proteção extra contra os ventos fortes predominantes do inverno. Além disso, ele integrou sua massa térmica não apenas sob o piso, mas também dentro de um banco de alvenaria que se estendia ao longo da parede sul, criando assim um espaço de assento aquecido. Este projeto capturava o calor solar através de suas janelas ao longo do dia, liberando-o de volta para o interior após o anoitecer. Sua cabana foi testada durante o rigoroso inverno de 1894-95. Foi relatado que mantinha uma temperatura interna de 19 graus Celsius, consumindo meros 20 kg de madeira diariamente, mesmo durante os períodos mais gélidos. Wesson havia adotado os princípios de Steiner e os aprimorado, exemplificando uma transferência de conhecimento eficaz. Em 1897, aproximadamente 40 edifícios em todo o centro de Nebraska apresentavam métodos de parede de feno ou isolamento de feno, originários do conceito inicial de Steiner. Essa inovação se disseminou por correspondência, também se espalhou através dos relatos de viajantes e do impacto inegável da eficácia comprovada. No entanto, talvez a validação mais crucial surgiu não da quantidade de estruturas erguidas, mas da identidade daqueles que empreendiam a construção. Em 1896, o Nebraska Agricultural College, em Lincoln, atualmente conhecido como Universidade de Nebraska, enviou um grupo de estudantes de engenharia para investigar as práticas de construção na fronteira, como parte de um estudo focado na eficiência de moradias rurais. Suas visitas incluíram cabanas de toras tradicionais, casas de tufa, abrigos subterrâneos e várias instâncias das construções isoladas com feno que haviam proliferado por toda a área. O relatório que publicaram em 1897 continha medições precisas e avaliações térmicas. Embora não empregassem termos contemporâneos como valores R, suas descobertas foram inequívocas. Edifícios que utilizavam isolamento de fibra de grama comprimida exibiram retenção térmica significativamente melhor quando comparados à construção padrão de toras. Observações consistentes revelaram diferenças de temperatura variando de 3 a 7 graus Celsius, juntamente com reduções no uso de combustível, de 50% a 70%. O documento aconselhava que este método deveria ser transmitido aos futuros colonos, como uma abordagem costumeira para uma construção eficaz na fronteira. Isso forneceu confirmação acadêmica para o que Jacob Steiner havia compreendido desde 1888. No início do novo século, o idoso rancheiro alemão estava na casa dos 70, com os cabelos já brancos. Suas mãos haviam se tornado retorcidas e ásperas por muitos anos de trabalho no rancho, mas sua cabana, aquela peculiar moradia coberta de feno que os vizinhos haviam ridicularizado em 1888, permanecia de pé, continuava a funcionar e mantinha sua família consistentemente aquecida durante cada inverno. As paredes de feno, agora com mais de 10 anos, exibiam degradação insignificante. As amarrações de salgueiro haviam se tornado tensas, exatamente como previsto. A massa térmica continuou a operar com a mesma eficiência que tinha durante a Grande Mortandade. E quando colonos mais jovens perguntaram a Steiner sobre suas conquistas e como ele havia discernido o método de construção correto quando todos os outros estavam enganados, ele invariavelmente forneceu a mesma resposta. Eu não sabia, meu avô sabia e o pai dele sabia. Eu simplesmente me lembrei e confiei no que havia se mostrado eficaz por 4 séculos.
Ele então fazia uma pausa, olhando para a pradaria de Nebraska, que havia se tornado sua residência. O verdadeiro desafio não era a construção em si, mas sim ter fé que a sabedoria antiga poderia superar as suposições contemporâneas. 17 famílias deveram sua existência contínua, em janeiro de 1889, a essa mesma convicção. A adoção deste método serviu como prova tangível de que inúmeros indivíduos em toda a fronteira haviam descoberto que, muitas vezes, a resposta mais sofisticada é precisamente o que seus antepassados desenvolveram há muito tempo. A contribuição duradoura de Jacob Steiner não foi meramente um método de construção, mas sim uma profunda lição de modéstia. Num ambiente onde cada inverno desafiava a resistência humana, essa percepção tinha um valor maior do que qualquer conhecimento especializado contemporâneo. Numa fria manhã de novembro de 1902, Jacob Steiner estava fora de sua moradia com seu neto, instruindo os jovens sobre como avaliar feno para construir paredes. O menino, de 12 anos, era suficientemente maduro para compreender conceitos, mas ainda jovem o suficiente para fazer perguntas sem hesitação. Por que deve ser colhido antes que as sementes estejam completamente maduras? O avô Steiner passou a mão calejada por um tufo de capim barbudo, sentindo a resiliência de suas fibras. Porque a grama jovem possui maior maleabilidade, ele explicou. O maior teor de sílica nos caules aumenta sua força quando compactado. A grama totalmente desenvolvida torna-se frágil, e a fragilidade não perdura. O menino assentiu, internalizando essa informação. Da maneira como as crianças assimilam todo o conhecimento de idosos respeitados, não como diretrizes arbitrárias, mas como percepções pragmáticas, adquiridas através da experiência vivida. Os vizinhos dizem que você teve sorte, que o inverno, coincidentemente, se mostrou rigoroso no ano em que você ergueu as paredes. Steiner ofereceu um leve sorriso. As pessoas chamam de sorte quando a preparação encontra uma oportunidade. Eu não tive apenas sorte, eu estava pronto, porque meu avô incutiu em mim reverência pela sabedoria antiga. Ele apontou para a cabana. Suas paredes de feno, agora com 14 anos de idade, permanecem intactas e totalmente funcionais. O que eu compreendi, e o que levou anos para seus vizinhos reconhecerem, é que nossos antepassados não eram pouco inteligentes. Eles não construíram desta maneira devido à escassez de opções, mas sim construíram assim porque superava outros métodos disponíveis. Isso constitui a percepção fundamental transmitida à fronteira de Nebraska pelo extenso evento de mortalidade de gado de 1889, embora tenha levado vários anos para que esse entendimento fosse totalmente assimilado. O conhecimento convencional não é considerado tradicional simplesmente por causa de sua idade. É tradicional porque passou por escrutínio ao longo de muitas gerações e provou ser confiável. Abordagens contemporâneas não significam inerentemente superioridade. Às vezes, com bastante frequência, implica meramente ser distinto, não verificado e otimizado para a montagem simples, em vez de eficácia duradoura. Os construtores da fronteira que desconsideraram o método de Steiner não eram nem maliciosos nem tolos. Sucumbiram a uma distorção cognitiva prevalente, a presunção de que o avanço procede exclusivamente em uma única trajetória, que metodologias mais recentes são necessariamente superiores às mais antigas, e que práticas empregadas por populações indígenas em regiões menos desenvolvidas não poderiam concebivelmente superar as técnicas de construção da fronteira americana contemporânea. Eles descobriram o contrário, quando a temperatura ambiente despencou para aproximadamente menos 40,6 graus Celsius, e suas moradias contemporâneas falharam em isolar adequadamente seus filhos. O que Jacob Steiner compreendeu, o que seu avô lhe havia transmitido e o que 4 séculos de invernos nas terras altas da Baviera haviam demonstrado inequivocamente era que a eficácia térmica não é um ponto de vista subjetivo ou uma inclinação cultural, é um princípio da física. O calor invariavelmente se transfere de regiões mais quentes para mais frias, e a velocidade dessa transferência depende da resistência da barreira. Aumente a resistência, desacelere a transferência e retém o calor precisamente onde é necessário. Uma camada de feno de pradaria compactado, com aproximadamente 46 cm de espessura, oferece imensa resistência. Aproximadamente 900 kg de pedra possui uma notável capacidade de reter energia térmica e liberá-la gradualmente. Estas não são meras histórias tradicionais, mas realidades termodinâmicas estabelecidas. Que a construção ocorra na Baviera em 16, no Nebraska em 1888 ou em Montana fora da rede em 2024, os componentes específicos do edifício podem variar. Construtores contemporâneos empregam painéis de isolamento de espuma e fibra de vidro em vez de palha,
concreto e alvenaria em vez de pedras de rio naturais, mas os conceitos fundamentais permanecem os mesmos. O isolamento térmico impede a dissipação de calor. A massa redentora de calor acumula e dispersa o calor progressivamente. Um layout condensado reduz a exposição externa. A vedação hermética impede a transferência de calor por convecção. Jacob Steiner não estava familiarizado com o vocabulário específico. Não havia necessidade de ele estar. Ele compreendia o resultado, que era o único fator importante. Quando o inverno mais rigoroso em meio século chegou, sua casa permaneceu confortável, enquanto as moradias padrão se mostraram inadequadas. Não por acaso ou encantamento, mas sim porque sua construção aderiu a princípios que demonstraram confiabilidade ao longo de centenas de anos de aplicação prática. Uma visão mais aprofundada pode ser encontrada aqui, uma que vai muito além da construção de moradias pioneiras. Na sociedade atual, frequentemente estamos muito ansiosos para desconsiderar costumes estabelecidos, como rudimentares, obsoletos ou desinformados. Presumimos que, uma vez que possuímos tecnologia sofisticada e compreensão científica, todas as ações empreendidas pelos nossos antepassados devem ter sido de má qualidade. No entanto, a sabedoria ancestral opera dentro de um sistema cíclico. Métodos de sobrevivência que falharam levaram a fatalidades, e, consequentemente, não foram transmitidos. Métodos eficazes preservaram vidas e evoluíram para costumes. Isso não implica que cada pedaço de sabedoria ancestral seja impecável, ou que não devamos escrutiná-lo, à luz da compreensão contemporânea. Significa que devemos abordá-lo com deferência e curiosidade, em vez de rejeição imediata. As paredes de palha construídas por Jacob Steiner foram eficazes, pois exemplificavam conceitos fundamentais de engenharia de construção, que não seriam oficialmente sistematizados por várias décadas depois. Seus antepassados descobriram esses princípios através de experimentação e erros, através de estações frias rigorosas que ceifaram vidas de famílias que empregavam abordagens de má qualidade ao longo de sucessivas gerações de melhoria. Quando Thomas Bradley desconsiderou este método particular como uma manifestação da falta de conhecimento das terras altas, ele estava, de fato, expondo sua própria falta de familiaridade, não em relação aos métodos de construção, mas em relação à teoria do conhecimento. Ele falhou em compreender o processo pelo qual o conhecimento é gerado, escrutinado e confirmado ao longo do tempo. Um único inverno rigoroso o desenganou dessa noção. No ano de 1909, quando Jacob Steiner faleceu aos 84 anos de idade, a metodologia da parede de palha havia se disseminado por inúmeras regiões, havia sido registrada por instituições agrícolas e havia preservado inúmeras famílias do tipo de dificuldade que o inverno de 1889 havia imposto. Sua moradia inicial permaneceu intacta por mais 23 anos, antes de sua eventual desconstrução em 1932. Quando a propriedade da fazenda foi transferida, as paredes de palha, mesmo após 44 anos, permaneceram intactas, secas e operacionais. Uma parte das pedras do rio, da fundação retentora de calor, foram recuperadas e incorporadas a uma nova estrutura. Elas provavelmente persistem lá, continuando a acumular calor e a cumprir seu propósito, para o qual Steiner as concebeu quase 150 anos antes. O ensinamento perdura além do indivíduo. A compreensão supera o edifício. A ideia de que a sabedoria ancestral frequentemente contém percepções sofisticadas que negligenciamos ou nunca adquirimos é tão pertinente agora quanto era em 1888. Em nossos tempos atuais, com as redes elétricas colapsando, as rotas de abastecimento falhando e os indivíduos reabraçando a necessidade de autossuficiência, a narrativa de Jacob Steiner oferece mais do que mera curiosidade histórica. Apresenta um plano para quando os sistemas contemporâneos falham, o que frequentemente acontece. A compreensão que nos guia em tais momentos é frequentemente a sabedoria que nossos antepassados salvaguardaram ao longo de muitas gerações de dificuldades duradouras, não por sentimentalismo ou saudade do passado, mas porque foi submetida a testes rigorosos, em circunstâncias consideravelmente mais severas do que a maioria de nós jamais encontrará. Um colono alemão de 84 anos transmitiu essa lição crucial à fronteira de Nebraska em 1889. A questão é se estamos preparados para absorver esta lição em 2024, dado que na próxima vez que a eletricidade for cortada por 7 dias, ou quando uma forte tempestade de inverno paralisar a infraestrutura contemporânea, na próxima vez que você se encontrar diante de situações de vida ou morte com provisões escassas, a distinção entre suportar dificuldades e experimentar facilidade, talvez até entre perecer e viver, poderá depender da sua prontidão para adquirir conhecimentos da sabedoria antiga, que foi descartada como não sofisticada.
Jacob Steiner construiu uma moradia isolada com feno. Seus vizinhos subsequentemente o rotularam de tolo. No entanto, quando o inverno mais rigoroso em meio século atingiu, sua construção rudimentar provou ser superior a todas as cabanas contemporâneas. Em 320 quilômetros de pastagem, a informação térmica era irrefutável. Uma diminuição de 82% no consumo de combustível, um benefício de temperatura de 25 graus Celsius e nenhuma fatalidade. No entanto, a verdadeira percepção não foi quantificada em graus Celsius ou em quilogramas de lenha. Estava inscrita na humildade, a humildade de reconhecer que, às vezes, a ação mais sagaz que se pode tomar é permanecer em silêncio e seguir o conselho de um indivíduo que tem empregado métodos alternativos e mais eficazes por uma duração que excede a sua própria vida. A modéstia de admitir que seu conhecimento especializado pode ser deficiente, suas presunções potencialmente errôneas e que o senhor idoso que você desconsiderou como inculto poderia de fato ser a única pessoa presente que realmente compreende o essencial para a sobrevivência. A humildade de construir usando feno, quando todos os outros estão construindo com arrogância. Esta foi a percepção de Jacob Steiner. 14 anos após a extensa perda de gado, ao lado de seu neto no frio de novembro, ele estava instruindo a geração seguinte sobre como compactar a vegetação da pradaria e escolher pedras de rio. Ele continuou a transmitir a mesma lição. Reverencie a sabedoria que sustentou vidas humanas, quando a existência não era assegurada. Confie nos métodos que demonstraram sua eficácia ao longo de inúmeras gerações e, absolutamente, nunca descarte o conhecimento ancestral como não sofisticado, até que você o tenha avaliado rigorosamente contra as circunstâncias mais terríveis que a realidade pode apresentar. Porque quando o impossível acontece, e invariavelmente acontece, a distinção entre perecer e sobreviver poderia depender se você possuía a perspicácia para aprender daqueles indivíduos que decifraram esses desafios 4 séculos antes do seu nascimento. Antes de sua partida, eu preciso que você complete 3 ações. Primeiramente, pressione o botão curtir se esta narrativa lhe transmitiu alguma percepção significativa sobre a ciência da construção de sobrevivência, ou a sagacidade de não desconsiderar o conhecimento ancestral. Em segundo lugar, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações, pois temos inúmeras narrativas adicionais semelhantes a esta. Avanços pioneiros, métodos negligenciados e conhecimentos ancestrais que superam as abordagens contemporâneas. Cada vídeo está repleto de insights práticos e acionáveis, indisponíveis em outro lugar. Em terceiro lugar, por favor, deixe um comentário indicando sua localização e se você já utilizou métodos de construção tradicionais ou adquiriu habilidades de sobrevivência de gerações mais antigas. Eu reviso meticulosamente cada comentário, e seus relatos pessoais frequentemente servem como ímpeto para produções de vídeos subsequentes.